Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira, dia 22/5/2023. Nós estamos refletindo nos nossos podcasts sobre a história do catolicismo. Então, os nossos podcasts serão voltados para uma forma mais histórica, para que possamos conhecer sobre o catolicismo. Achei interessante trazer essas reflexões para vocês, para que possamos ficar bem inteirados do assunto e conhecer profundamente sobre o catolicismo. Hoje nós iremos falar sobre cresce a influência do papado. No século IV, o poder do bispo de Roma continuou crescendo. O Papa Dámaso I e todos aqueles que o sucederam, Cirício Anastácio I, Inocêncio I, Zósimo, Bonifácio I, Celestino I, Sisto III e o Papa Leão, o Grande, tornaram a Igreja mais poderosa e estabeleceram a ideia de que, quando expressassem uma fala papal, seria Pedro quem estaria falando por meio deles. Depois da queda de Roma em 410, durante o papado de Inocêncio I, o Papa apressou-se a preencher o vazio da liberdade política. Subsequentemente, os papas passaram a escrever sobre a glória da Igreja de Roma. A partir daí, surgiu o título formal de Santa Igreja Católica Romana. A Igreja Católica inteira, espalhada pelo globo, e a Câmara Nupcial Exclusiva de Cristo. Escreveu o influente Papa Dámaso. Lembre-se, católico significa universal, ou que abrange a tudo. A Igreja de Roma colocou-se acima de todas as outras igrejas, não em virtude de um decreto conciliar, mas em virtude das palavras do Senhor: Tu és Pedro. Esse era um ponto de vista muito controvertido, claramente não admitido por outros bispos. O Papa Leão o Grande, que manteve o ofício papal de 440 a 461, era um homem de força pessoal enorme e de grande eloquência. Ele persuadiu Átila, o Huno, a voltar dos portões de Roma, quando os bárbaros planejavam saquear a cidade. A realização mais importante de Leão foi a vigorosa afirmação da primazia da posição do bispo romano. Ele persuadiu o imperador Valentiano a reconhecer oficialmente a posição social desse papel. Como resultado, em 445, Valentiano emitiu um edito proclamando a supremacia papal do bispo de Roma para todo sempre. Em 451, o Papa Leão influenciou fortemente o Concílio da Calcedônia, no qual a doutrina sobre a natureza dual de Jesus foi firmemente estabelecida. A ideia segundo a qual Jesus, o Cristo, era tanto inteiramente humano quanto inteiramente divino, é uma doutrina católica decisiva. O concílio também afirmou que o bispo de Roma tinha autoridade superior ao do patriarca de Constantinopla. Essa proclamação progrediu ao longo de mais de 5 séculos e de brigas, e levou finalmente ao cisma entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana Ocidental. Com o passar do tempo, a Igreja envolveu-se cada vez mais com
os assuntos seculares e especialmente políticos. 3 homens, Gregório, Bonifácio, o monge, e Gregório VII, tiveram um papel importante na moldagem do ofício papal. O Papa Gregório I, que nasceu em cerca de 540, começou sua carreira como funcionário público em Roma, tentando dar de comer aos pobres. Ele abandonou a carreira e fundou um mosteiro, vivendo uma vida de silêncio. Quando o Papa morreu com a peste, o povo elegeu Gregório para o pontificado, que na época contava com 50 anos de idade. Ele fez muitas realizações durante seu mandato, demonstrando que poderia ser alcançado tanto no mundo em geral quanto no mundo espiritual. Tentou cuidar dos pobres, ajudou a reconstruir as igrejas envelhecidas, designou a educação para os padres, espalhou a fé pela Bretanha e escreveu extensamente sobre temas de teologia. Também criou a bela música litúrgica, conhecida como canto gregoriano. Bonifácio, um monge beneditino inglês, é outra pessoa que contribuiu para a centralização do poder na Igreja Ocidental. A sua grande missão foi pregar aos estados alemães, entre os quais foi feito bispo. Ele fundou mosteiros e ganhou a confiança dos governantes alemãos, então chamados francos. Em 751, com a aprovação do Papa, Bonifácio coroou Pepino, o Breve, como rei dos francos. Essa relação entre o papado e a monarquia francesa permitiu ao Papa atrair a ajuda dos francos quando uma tribo de bárbaros ameaçou Roma. Pepino defendeu a Roma e depois doou ao Papa uma enorme área de terra na Itália, como seu próprio território. Esses gestos veio a se confirmar de extrema importância, uma vez que passou a significar que o Papa era agora um governante não só espiritual, como também territorial. Nasciam os estados papais e consagrou-se um arcanjo segundo o qual o Papa coroava os reis e os reis ajudavam o Papa. Com o estabelecimento dos estados papais, a Igreja não só tinha uma casa, mas um país de sua prioridade. O papado continuou reivindicando a posse de vastas propriedades de terra até 1870. Atualmente, a cidade do Vaticano é o que restou como um estado independente. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que estão sempre aí acompanhando os nossos podcasts. Como eu falei, a gente sempre traz reflexões espirituais, sempre artigos voltados mais para a espiritualidade, também para que possamos conhecer um pouco mais sobre alguns temas importantes na nossa Igreja Católica. E fazer esse profundo estudo sobre o catolicismo é algo muito importante, porque muitas vezes a gente não conhece profundamente a história do catolicismo, como que tudo surgiu, como que tudo aconteceu. A gente sabe, claro, sobre a vida de Jesus, a sua trajetória, a vida dos apóstolos, dos santos e de tantas outras coisas que são importantes para a nossa igreja. Mas muitas vezes pode faltar para nós o conhecimento sobre como tudo foi tendo o seu começo, a sua história, depois da passagem de Cristo aqui na Terra. Depois de ter deixado todos os seus discípulos fazendo esse caminho tão bonito de continuar levando seus ensinamentos. E aí, cada um foi tendo a sua vida, foi fazendo a sua história, e até chegarmos a o que nós temos hoje na nossa igreja, a história da nossa igreja hoje. E conhecer o catolicismo nos faz compreender muitos fatos importantes. E hoje, refletindo então
sobre a influência do papado. Muitas vezes a gente nem lembra, nem sabe quais foram os papas que já passaram pela nossa Igreja Católica, qual foram as suas influências, como foi a sua caminhada, o que eles lutavam, o que eles queriam que acontecesse. Assim como nós conhecemos o Papa Francisco, tantos outros papas que vieram antes do Papa Francisco, mas desde a antiguidade, tempos mais longes, a gente não conhecia a história, não entendia como que tudo aconteceu. E aprender sobre isso, que é história, fortalece ainda mais a nossa caminhada de católicos. Faz com que a gente se apaixone ainda mais pelo catolicismo. Agora, conhecendo as suas crenças, as suas práticas, seus costumes, suas tradições. Por isso, eu achei muito interessante refletir com vocês esse tema do catolicismo, trazendo essa história. Nós vamos aprender muito mais ainda. Espero que vocês estejam gostando, achando interessante. Como eu falei, está sendo bem diferente, né, os nossos podcasts, mas espero que vocês estejam gostando. Então, eu peço para que você deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilha. E o seu comentário vai dizer aí se você está gostando ou não de ouvir um pouco sobre a história do catolicismo. Compartilha comigo, me diz. Eu preciso saber se o que eu estou trazendo para vocês está sendo interessante, tá bom? Conto com esse feedback de vocês aí. Tenha uma ótima semana, paz e bem para todos. Não se esqueça que estamos vivenciando o mês mariano, então vamos estar sempre lembrando da nossa mãezinha Maria, que cuida com muito carinho de todos nós. Grande abraço, espero você para o nosso próximo encontro, na quarta-feira.